Olá, tudo bem? Então vamos resolver uma questão que na verdade são 5 perguntas. Muitas perguntas sobre integrais têm função de várias variáveis também, tá? Caso você queira ver mais questões da Ampec, clique aqui no card e você terá essas questões. No final também aparece um retângulo, se você clicar no retângulo, você cai nas questões. Estou lançando em breve, tá, um curso para Ampec, tá, com preço bem acessível. Mais informações ou aqui no link do curso ou talvez no meu e-mail aqui, se o link ainda não estiver disponível. Beleza? Então, pessoal, vamos à questão. Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A equação 2y menos y2 sobre 2 mais x2 menos x menos 3,5 igual a zero define y implicitamente como uma função de x. Repare que o y aqui não está isolado. Quando o y está isolado e o x está do lado direito, você tem uma função explícita. Então, ele está falando que define implicitamente, tá? Em uma vizinhança do ponto x0, y0 igual a 0, 1. Por exemplo, se o x for 0, se você trocar o x por 0 aqui, ó, e trocar o y por 1, essa sentença aqui é verdadeira. Valendo que a derivada no 0 é 1. Então aqui são duas perguntas, tá? Primeira, você tem que mostrar que se define y implicitamente como uma função de x, ou seja, o y poderia ficar isolado como uma função de x, você não tem que encontrar a função. Você tem que mostrar que existe essa função. E depois você tem que falar que a derivada no 0 é 1. Para saber que pode colocar, você tem que conhecer o chamado teorema da função implícita. Esse teorema, eu vou passar ele para vocês aqui agora. Para verificarmos se uma equação define y como uma função de x, devemos usar o teorema da função implícita. Seja f uma função de duas variáveis. Existe esse teorema também para mais variáveis. No caso aqui são duas variáveis. X e y definidas em uma bola aberta AB, onde f de A e B é zero. Fy de A e B tem que ser diferente de zero. Fx e Fy são funções contínuas nessa bola. Então, essa equação define y como uma função de x perto do ponto AB. E a derivada dessa função é dada por... Então, nós vamos ter que primeiro mostrar que isso aqui define uma função de y em função de x. Então, nesse teorema, né, essa derivada é dada por isso aqui, ó. É dada por f' de x igual a menos fx sobre fy. Esse fx aqui é a derivada em relação a x e aqui derivada em relação a y. Calma, você não está entendendo muito bem ainda, mas nós vamos te explicar. Primeira coisa, você vai ter que descobrir quem que é esse fão. Esse fão é o que está antes do igual aqui, ó. Seria aquela expressão ali. Então vamos escrever aquela expressão novamente, só para a gente escrever o fão. Então essa expressão aqui, se eu pegar essa expressão aqui e escrevê-la aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2y, tá? 2y menos y2 sobre 2 mais x2 menos x menos 3/2 igual a zero. Então, olha aqui no teorema, o fão do AB tem que ser zero. Então, esse aqui é meu fão, ó. Esse é meu fão, no caso, de xy. Essa aqui, ó, é a mesma que está lá em cima. Então, nós vamos ter que calcular aqui agora as derivadas parciais desse fão. Então,
qual que é o fão, né, em relação a y. Derivada em relação a y. Derivada de 2y é 2. Derivada de y2 sobre 2, o 2 cai pela regra do tombo, fica menos 2y sobre 2, vai dar menos y. A derivada do fão em relação a x, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, em relação a y. Em relação a x, dá zero, dá 2x menos 1. Tá? Observe, para usar o teorema, a derivada no ponto AB não pode ser zero. Então, a derivada do fão de y no ponto 0,1, que é o ponto pedido, quando o x é 0 e o y é 1, no caso aqui substitui só por o y por 1. Então fica 2 menos 1, tá? Que vai dar diferente de 0. Tá? Agora, outra coisa, para usar o teorema, o fx e o fy tem que ser contínua. Essas duas funções aqui são contínuas, tá? Então, fx e fy são contínuas. Funções contínuas. Então, olha aqui, eu tenho tudo para usar o teorema, tá? A função igual a zero, o fy no ponto dado é diferente de zero, fx e fy são contínuas, tá? Então existe a função implícita, né? O teorema da função implícita. Agora eu vou escrever a derivada, o que ele pediu, tá? Então o teorema, tá? O teorema acima, o teorema garante, tá, y como uma função de x próximo a 0,1. Então, o teorema garante isso. Mas essa derivada é dada por quanto? Exatamente por essa fórmula aqui, ó. Eu vou te explicar outra fórmula que talvez você goste mais. Então, a primeira fórmula seria isso. F' de x, a derivada, vai ser menos, olha lá, está escrito lá em cima, derivada em relação a x, derivada em relação a y. Então, aqui eu já fiz essas derivadas. Aí, em relação a x, deu menos 2x menos 1. Em relação a y, é 2 menos y. Agora, você vai ter que colocar aqui o x e o y. No caso aqui, o x é 0 e o y é 1. Então, quando você põe a derivada no zero, tá? Fica menos, aqui você põe menos 2 vezes 0, menos 1, e põe o y, que no caso é 1. Tá? Então aqui vai ficar menos, tá? Menos 1 sobre 1, que dá 1. Então a derivada no zero dá 1. Então a derivada é uma função implícita e a derivada no zero é 1. Então a questão aqui, você já pode lascar um V. Tá? Agora eu vou te explicar uma outra maneira de você fazer esse exercício, tá? Uma outra maneira. Então eu vou copiar de novo essa função aqui e vou derivar, talvez você ache mais fácil, tá? Eu vou copiar essa função aqui, ó, de novo, tá? Vou copiar ela aqui, vou colocar aqui, ó, e vou derivar ela em relação a x, tá? Então esse aqui seria um segundo método, tá? Então esse aqui seria um segundo método, o outro método, tá? Outro método.
só serve para achar a derivada, não serve para provar, não. Então você vai derivar a relação a x, tá? Derivando em relação a x. Derivada normal, tá? Em relação a x. Então, derivando em relação a x, atenção, hein? Quando você deriva o y em relação a x, não é 1 não, hein? É y'. Então, você põe 2y'. Você tem que usar a regra da cadeia. Aqui é 2y, y'. O 2 cancela com 2, então fica menos y'. A derivada do x2 é 2x. A derivada do x é 1, derivada normal. Se você quiser usar a regra da cadeia, pode, mas não precisa. Fica 2x, a derivada do x' é 1. A derivada de 3 meios é 0. Aí, você tem que isolar o y'. Então, você põe 2 menos y vezes y'. Você passa esse termo para o outro lado. Tá? Então, fica menos 2x mais 1. Então, aqui sai que o y' vale menos 2x mais 1, tá? Sobre 2 menos y. Esse y' é a mesma coisa do que a derivada, tá? Então, a derivada no zero vai ser menos 2 vezes 0, tá? 2 vezes 0 mais 1 sobre quando o x é 0, o y é 1. Então, essa conta aqui vai ficar menos 2 vezes, vai ficar 1, né? Porque aqui, desculpa, esse menos acompanha aqui, ó. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. O resultado é o mesmo, tá? Eu queria que você votasse para mim qual que você gostou mais, tá? Manda uma mensagem para mim, se é o primeiro método ou o segundo. Se você, é importante que você conheça o teorema da função implícita. Tá? Então vamos lá, pergunta 1. Se f de R em R é uma função continuamente diferenciável e sua derivada f' de R em R é tal que f' de menos x igual a menos f' de x, para todo x pertencente aos reais, então f de 1 é igual a f de menos 1. Olha, quando ele fala que a função é continuamente diferenciável, significa que a sua derivada é contínua, tá? Então, olha aqui, essa é uma questão que ele fala a derivada, que as duas derivadas são iguais, e quer que você conclui que a função é igual no ponto 1 e no menos 1. Toda vez que muitas vezes, né, que você tem a derivada e quer passar para a função, parece que tem algo a ver com a integral, tá? Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. Como f' de menos x igual a menos f' de x, tá? Então, nós podemos integrar essas duas funções pelo teorema fundamental do cálculo. As funções são contínuas. Eu posso integrar de qualquer ponto a qualquer ponto. São contínuas nos reais. Eu vou integrar de 0 a 1, tá? Eu vou passar uma integral na primeira de 0 a 1. E vou passar a primeira integral de f' de menos x dx. E vou passar uma integral aqui na segunda, também de 0 a 1. Integral de menos f' de x dx. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui nas duas, beleza? Agora, atenção, hein? Essa primeira aqui fica um pouco difícil integrar, porque quando você... A segunda não, você pode pegar esse menos para cá, a primitiva do f' é o f. Qual a função que derivada da f' é f? Mas essa aqui tem um menos x aqui. Então, né, de cá eu tenho que fazer uma mudança de variáveis. Eu vou ter que chamar u de menos x. Quem que é o du? A diferencial de u. Você deriva a função da menos 1,
fica menos dx, tá? E aqui você tem que mudar os limites também. Quando o x vale 0, significa que o u vale 0, tá? E se o x vale 1, significa que o u vale menos 1. Então, essa integral aqui da esquerda, como é que ela fica, hein? A integral da esquerda, integral de 0 até 1, de f' de menos x dx, mudando para u, como é que fica? Quando é 0, é 0. Quando é 1, é menos 1. Então, fica assim, ó. Aqui fica 0, aqui fica menos 1. E aqui ficou f de u, porque o menos x é o u. E aqui fica, ó, o du é menos dx. Então, o dx é menos du. Então, você põe aqui o du, já põe o menos aqui na frente. Então, pessoal, essa integral aqui da esquerda, né, ficaria quanto? Integral de 0 até 1 de f' de menos x dx. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esses dois aqui de lugar e mudar o sinal da integral. Isso pode ser feito, tá? Então, aqui fica integral de menos 1 até 0. Quando você troca, o sinal muda. Então, fica f' de u d1. Então, eu te pergunto, qual a função que é derivada, qual que é a primitiva de f' de u? É o f de u, certo? Quais são os limites de integração aqui? Menos 1 e 0. Tá? Então, usando aquelas propriedades da integral, aqui fica f de 0 menos f de menos 1. Certo? Agora, nós vamos fazer a integral da direita. Eu fiz a integral da esquerda. Agora eu vou fazer a integral da direita, tá bom? A integral da direita, que é mais fácil, tá? Eu vou fazer essa integral aqui, ó. Vou copiar ele aqui, ó. Vou fazer essa integral aqui, tá? Veio um a mais aqui, eu vou apagar ele, tá? Aqui, ó. Então, essa integral aqui, como que vai ser? Ó, o menos eu posso tirar fora da integral. Aí vai ficar a integral de f' de x. A integral de f' de x, a primitiva, é o f de x. Tá? Os limites de integração é 0 e 1. Então, isso aqui fica menos, tá? Aqui vai ficar f de 1 menos f de 0. Tá? Que no caso aqui, dá menos f de 1, certo? Mais f de 0. Bem, as duas integrais, tá? Elas são iguais, porque as funções são iguais, o limite de integração é o mesmo. Então, as duas são iguais. Então, esses dois caras aqui, ó, esse e esse, são iguais, certo? Então, você pode afirmar que f de 0 menos f de menos 1 é igual a menos f de 1 mais f de 0. Você vê que esse 0 aqui poderia ser qualquer número, tá? O f de 0 está dos dois lados, então você passa um facão aqui, ó, no f de 0. E aqui você passa esse para cá, esse para lá, você chega à conclusão que o f de 1 é igual ao f do menos 1. Tá? Então, você tem uma coisa, né, que no caso aqui é o quê? É verdadeira. Tá? O grande truque aqui é passar essa integral para a derivada e fazer a mudança de variáveis aqui. Tá? Então, pessoal, pergunta 2. O valor de A pertencente aos reais que minimiza a integral de 0 a de x2 dx é A igual a 0. Então, eu vou transformar isso aqui para uma função de A, tá?
Você vai ver que não é tão complicado assim não. Então vamos calcular essa integral aqui, tá? Não é uma integral difícil não. Integral de 0 até a de x2 dx. Qual que é a primitiva de x2? É x3 sobre 3, tá? Quais são os limites de integração? 0 e a. Esse 0 dá 0. Só coloco o a. Então vai ficar 1/3 de a ao cubo. Ou a ao cubo sobre 3. Aqui você tem uma função de a. Essa integral é uma função de a. Qual que é essa função? 1/3 de a ao cubo. Você acha que essa função tem valor mínimo? E é o zero? Quando o f de 0 é 0, eu consigo um valor de a menor do que da menor que é 0. Por exemplo, se eu pôr a igual a menos 1, o a pode ser qualquer número. F de menos 1 dá menos 1/3. Se eu pôr menos 2, dá menos 8/3. O menor valor dessa função não é igual a igual a 0. Aliás, essa função não tem menor valor. Tá? Por que ela não tem menor valor? Se você pegar o limite dessa função, quando a tende a menos infinito, fica menos infinito ao cubo. O expoente é ímpar, dá menos infinito. Essa função não tem o quê? Não tem valor mínimo. Ela não é minimizada. Tá? Então, essa afirmativa é falsa, beleza? Olha, pessoal, essa questão não é que é tão difícil, mas é que ela dá muita conta, tá? Você vai ter que fazer uma regra da substituição aqui e uma integração por partes 2 vezes, tá? Para resolver essa integral, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Você tem uma integral de 0 até 1 de quanto? x5 elevado a x2 dx. Eu vou ter que dar um jeito de aparecer um x aqui, ó. Tá? Eu vou ter que fazer uma troca aqui. Eu tenho que aparecer um x aqui para depois chamar o x2 de u, para o du pegar para usar a regra da substituição. Então, por enquanto, eu vou pôr um 0 aqui e um 1 aqui. Esse x5 eu vou transformar em x2 ao quadrado, que dá x4. E aqui vai ficar elevado a x2. Aquele x que ficou faltando eu vou pôr aqui. Você vai entender por que eu estou fazendo isso, tá? Eu vou chamar w de x2. Geralmente a gente chama u. Mas eu vou ter que usar o u depois, então vai confundir. Quem é o dw? Chamado diferencial de w. Você deriva a função e cola o dx. Mas aqui na integral tem x dx. E aqui tem um 2 aqui, ó. Então você joga esse 2 lá para frente. Meio de dw é igual a x dx. Então, essa integral aqui, nós vamos transformar toda em w, tá? Toda em w. Então, preste atenção. Outra coisa, quando o x é 0, o w é 0. Quando o x é 1, o w é 1. Então, os limites continuam o mesmo. Eu estou fazendo uma integral em w. Então, aqui fica 0, 1. Aqui vai ficar w ao quadrado, que o w é x2, é elevado a w, x dx é meio de dw. Você vai pôr o meio aqui fora e pôr o dw aqui, ó. Essa aqui é um tipo de integral por partes, tá? É uma integral por partes. Então, você vai ter que chamar algo de u, que no caso aqui vai ser o w2, e aqui você tem que usar duas letras, u e o dv. O método de integração por partes. Tá? Então, vamos resolver essa integral aqui, ó. Tá? Então, resolvendo essa integral aqui, como que fica?
U, agora que eu vou usar U, que é W2. Quem é o DU? A diferencial de U. 2W dW. A derivada colo dW. O dV é E elevado a dW, W dW. Você já viu um filme? Qual filme, professor? Chama-se a integral invisível. Você passa uma integral invisível aqui e passa outra do lado de lá. A integral de dV é V e a integral de L a W é W. Já viu esse filme? Agora, você tem que saber usar uma fórmula da integração por partes, né? Chamada fórmula do UdV. A integral do UdV, não sei se você sabe, tem em todos os livros de cálculo, é UV, no caso aqui é A e B, menos a integral do VdU. Também A e B. A integração por partes, ela cai numa integral mais fácil. Tá? Então, voltando àquela integral aqui lá de cima, essa aqui de vermelho, tá? Como que fica? Eu estou voltando nessa daqui. Eu vou ter que usar essa fórmula. Eu gosto sempre de usar uma sinuquinha, ó. É esse UV, esse multiplicado por esse, e depois eu multiplico por esse. Eu gosto de fazer o tipo uma sinuquinha, ó. Esse cara multiplica por esse, depois eu multiplico o contrário. Faço isso, ó. Tá? Então, voltando àquela integral lá de cima, nessa daqui, ó. Tá? Voltando nessa integral aqui. Então, essa integral aqui vai ficar sendo igual a quanto? Meio integral. Então, já estou usando a fórmula, tá? Estou usando UV, estou multiplicando esses dois. Meio, vou abrir um parênteses aqui, ponho W2, o que mais? E elevado a W, os limites aqui são 0 e 1. Menos, né? Agora, quando eu vou colocar aqui o DU, VDU, aqui ó, VDU, eu tenho que pôr E elevado a W, 2W dW. Então, esse 2 aqui, eu já vou por fora da integral, que é a integral de 0 até 1, tá? E eu já vou pôr o W primeiro, porque eu vou ter que usar outro método por partes. Então, aqui ficou E elevado a W dW. Vou fechar o parênteses aqui. Tá? Muita conta, tá, gente? Não assusta, não. Tá? Agora eu vou ter que fazer uma nova integração por partes aqui, ó. Essa questão é bem longa, tá? Assim, eu acho que é meio apertado para o cara fazer isso no tempo lá. Então aqui vai ficar o que mais? dV. De novo a fórmula. Aqui não, tá? Aqui não. Então, você vai ter que fazer de novo essa fórmula aqui, ó, né? Só que agora não vai sair mais fácil, tá? U é W, DU é DW, DV é E elevado a W dW, o V é elevado a W. Então, usando a fórmula aqui, o resto você vai substituir. Então, voltando aqui, ó. Voltando aqui nessa linha aqui, como é que fica? Fica meio, tá? Aqui você vai colocar, quando você coloca 1, fica 1 ao quadrado é 1. E elevado a 1 dá E. E quando você põe o 0, dá 0. Então, quando você volta aqui, só dá E. O E é substituição aqui. Menos 2, tá? Agora você tem que usar a fórmula da integração por partes. Esse vezes esse, vou abrir um outro parênteses aqui, fica W, E elevado a W, os limites de integração são 0 e 1, menos, e aí agora o W aqui vai sumir, ó. Quando você faz esse vezes esse, fica integral de E elevado a W. Quando você multiplica esses dois aqui, ó, daqui
Quando você dá a marcha ré aqui, ó, esse vezes esse, dá integral de E elevado a W, que é o E elevado a W mesmo, tá? Entre 0 e 1. Então, essa integral vai ficar meio, tá? Meio, aqui vai ficar E menos 2, tá? Quando você substitui o 1 aqui, ó, fica 1E elevado a 1, então dá E, tá? Quando você põe o 0 aqui, dá 0. Agora, quando você substitui o 1 aqui na outra, fica E menos E. E quando você põe o 0, dá mais 1. Porque aqui tem dois, né? Tem um menos, tendo parênteses vai ter outro menos. Esse E corta com o menos E, tá? Então, essa nossa conta aqui, ó, é meio de E elevado a E menos 2. Que dá E menos 2 sobre 2. Olha aqui a resposta dele. Olha aqui. Olha a resposta dele. E menos 2 sobre 4. Nós achamos E menos 2 sobre 2. Tá? Então, essa questão é o quê? É falsa, tá? Então, questão 4. Aqui tem uma integral dupla, tá? De menos 1 a 2, de 0 a 1. No caso, o y vale de menos 1 a 2 e o x vai de 0 a 1. Módulo de f de x menos y igual a 0. Olha, eu vou escrever essa integral de uma outra maneira, a mesma integral, né? E você vai ver claramente o que está acontecendo. Então vamos escrever essa integral aqui de novo, ó. De menos 1 a 2. Aqui, vou pôr um parênteses, tá? De 0 até 1, do jeito que está escrito ali. X menos y dx, fecha o parênteses, põe o dy. Você tem que entender que essa integral é igual a essa daqui, ó. O y de menos 1 até 2, o x de 0 até 1. Aqui você tem uma função f de xy. E aqui você tem dx, dy. Quem que é essa função, hein? Essa função f de xy é a função módulo x menos y. Agora, só nós dois aqui. Olha para mim. Você acha que essa função aqui assume valores negativos? Essa função aqui? Módulo sempre é maior ou igual a 0. Então, essa função f de xy, ela é sempre maior ou igual a 0. Se a função é sempre maior ou igual a 0, a integral dupla dela sempre vai ser em retângulos maiores ou igual a 0. Então, isso implica que essa integral aqui, ó, tá? Essa integral aqui, que eu vou copiar ela aqui de novo, ela vai ser o quê, hein? Ela vai ser o quê? Maior ou igual a 0. Bem, nunca que isso aqui poderia dar negativo. Quando você está integrando uma função que é positiva, sempre, né? Eu vou te mostrar que ela é positiva, tá? Esse 0 aqui está errado. Vou te mostrar que ela dá um número positivo. Você tem que entender, isso aqui é importantíssimo, ó. Você tem que entender que essa função f de xy atua no retângulo, o y de menos 1 a 2 e o x de 0 a 1. Então isso é importante, ó. A função f de xy atua no retângulo. Então você desenha um retângulo, o eixo x, o eixo y, faz uma coisa assim, ó.
eixo Y, eixo X, tá? Aqui você põe o Y vai de 2 até 1, menos 1, e o X vai de 0 até 1. Então essa função atua aqui, ó. Ela atua nesse retângulo aqui, ó. Se você quiser marcar aqui, só para ficar claro, ela atua aqui, ó. Bem, uma propriedade das integrais, você pode calcular a integral nesse quadrado e somar com a integral do outro retângulo lá de cima, chamada partição, né? Você pode fazer isso. Então, essa integral aqui, ó, né? Essa integral dessa função aqui, vamos copiá-la de novo. Essa integral aqui, ó, vamos passar para cá. Vamos diminuir o tamanho dela um pouco. Essa integral, tá? Ela pode ser transformada em duas. Como, professor? Transformada em duas. Você vai calcular essa integral aqui e depois aqui. Eu vou te mostrar que aqui a integral vai dar positiva, tá? E a outra vai dar maior ou igual a zero. Então, o resultado vai ser positivo. Então, você vai fazer isso, ó. Você lembra que eu tinha copiado? Eu vou diminuir o tamanho aqui de novo. E a outra eu vou somar de novo aqui. Vou pôr as duas integrais aqui. Só que a primeira eu vou pôr de o y variando entre menos 1 e 0. Você vai entender agora mesmo por quê, tá? O y vai ficar entre menos 1 e 0. E a segunda, o y vai ficar entre 0 e 2. Então, menos 1 e 0, aqui 0 e 2. Tá? Então, por que você pegou entre menos 1 e 0 e 0 e 2? Porque o x entre 0 e 1 ele é maior do que esse y entre menos 1 e 0. Então eu vou poder tirar esse módulo aqui, ó. Aqui tem um mais, tá? Eu vou poder tirar esse módulo aqui. Então aquela integral ali em cima, como é que fica, hein? Ela fica igual a quanto? Essa primeira integral aqui, ó. Eu vou manter a primeira de menos 1 até 0. Vou fazer essa integral aqui. Eu posso tirar esse módulo. Aqui fica somente x menos y. Porque o x é maior que o y. Se eu pegar essa parte de cima, eu não poderia fazer isso. Qual que é a primitiva de x? Eu estou integrando em x. É x2 sobre 2. Eu considero o y como uma constante. Então dá xy. Aqui você vai ter uma integral. Aqui depois... Aqui, desculpa... Você tem que pôr os limites de integração aqui, que é 0 e 1. Depois aqui você tem um dy. Você está fazendo essa integral aqui, ó, esse parênteses. Ó. Então, e mais aquela outra integral lá que eu nem vou mexer com ela, tá? Aquela de lá eu vou deixar ela quieta. Você vai ver que não vai precisar. Bem, quando você coloca o 1 e o 0 não precisa de pouco, vai dar 0. Então aqui vai ficar uma integral em y de menos 1 a 0, que vai ficar meio menos y, dy, mais aquela outra integral lá. Bem, aqui fica de menos 1 a 0. Vamos calcular a integral aqui de uma vez, tá? Aqui a primitiva de meio é meio y, de y é y2 sobre 2. E os limites aqui, ó, são menos 1 e 0, mais aquela outra integral. Quando eu coloco o 0, dá 0, tá? Eu vou colocar o menos 1 agora. Então fica meio vezes menos 1. Aqui tem um menos da fórmula, aqui, ó, tem um menos da fórmula,
fica menos meio, tá? E quando eu coloco menos 1, fica menos 1 ao quadrado dá 1. Então fica menos meio também. Menos meio mais aquela outra integral. Menos meio aqui dá menos 1. Então o resultado aqui dá 1. 1 mais essa outra integral. Essa outra integral é uma integral de uma função positiva. Essa integral aqui dá maior ou igual a zero. Então, você está somando o número 1 com outro número, de que eu não sei qual que é, mas que é maior ou igual a zero. Então, o resultado dá maior, esse resultado aqui, ó, dá maior do que zero. Tá? Então, você pode confirmar que essa integral nossa pedida aqui, ó, tá? Você pode escrever essa que foi pedida lá, que ela vai dar um número maior que zero. Tá? Então ele falou, aqui no caso, que dá zero. Então é falso. Tá bom?